Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe a resenha deste livro, A Costureira de Cair Cana, da jornalista Gayle Zimmat Lehmann. Bom, eu recebi o livro da editora Selman, que é parceira do canal. Na verdade, eu escolhi o livro porque eu tinha acabado de ver a notícia do Talibã que retomou o poder no Afeganistão, e então eu conheci esta leitura que tem tudo a ver com o assunto. Aliás, recentemente eu gravei um vídeo sobre os livros que eu já li que se passam no Oriente Médio e tem este aqui na lista. Eu já havia lido O Livreiro de Cabul, que se passa no Afeganistão, um livro-reportagem, e o livro da Malala, a biografia da Malala, que conta como, acho que a maioria das pessoas já conhece a história, que fala sobre a luta dela, sobre o atentado que ela teve. Não tem a ver com o Afeganistão, mas foi o Talibã que tentou matá-la e também que implantou um regime que não permitia que as meninas estudassem, tivessem liberdade. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa lista de leitura, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Mas hoje, especificamente, vamos conversar sobre este livro. Então, quando eu vi a notícia de que o Talibã havia tomado o poder novamente no Afeganistão, eu fiquei sabendo desta leitura e achei muito interessante, achei bem propício. E a história se passa ali entre 1996 e 2001, antes da queda das Torres Gêmeas, antes da intervenção dos Estados Unidos. Então, o Talibã também estava no poder nessa época, e a jornalista Gayle conta a história de uma costureira, de uma mulher afegã que se reinventa na costura por conta da guerra, por conta do regime. As mulheres haviam perdido a liberdade. Elas não podiam, então, sair sozinhas, tinham que se cobrir, usar burca, e se mostrasse qualquer parte do corpo, qualquer pedaço da pele, poderia apanhar na frente de todo mundo, no meio da rua. E com a guerra, muitas pessoas começaram a passar fome, muitas pessoas se refugiaram, foram também lutar. E muitas mulheres se tornaram chefes de família, precisaram correr atrás de uma forma de ter uma renda. E essa costureira se chama Kamila Siddique e ela mora em Cair Cana, que faz parte do nome do livro. E Cair Cana é um bairro de Cabul, a capital do Afeganistão. Bom, como se trata de uma história real e de anos de pesquisa e de reportagens da jornalista, este livro é um livro-reportagem. Bom, a autora cursava um MBA em Harvard e ela estava pesquisando uma história de mulheres que estavam em frente de batalhas, que estavam se reinventando e também empreendendo. E depois de muito pesquisar, ela foi para o Afeganistão e, na verdade, ela foi para escrever para a Financial Times e continuou a pesquisar, queria uma história inspiradora, até que ela finalmente conheceu a história da Kamila Siddique, que é a personagem principal do livro. Isso tudo que eu estou contando está na introdução do livro. A jornalista conta como foi esse processo, como ela conheceu a Kamila e também como foi para ela esse choque cultural de pegar um avião e ir até o Afeganistão, e no aeroporto ela teve que se trocar, e ela descreve assim muito bem essa passagem da vida dela, porque ela teve que vestir roupas de acordo com a lei do Talibã. E essa lei se chama Sharia, que é o sistema jurídico islã, e bem rígido, principalmente com as mulheres. Os homens também têm algumas regras, como não pode fazer a barba, mas infelizmente sempre as mulheres que sofrem mais as consequências desse regime. E a Kamila tinha se formado como professora antes da retomada do poder do Talibã, mas ela teve que parar a sua profissão, teve que parar os seus estudos. A Kamila havia estudado para ser professora, mas com a retomada do poder do Talibã, ela precisou se reinventar e os pais dela não estavam em casa. Tinha irmão que havia ido lutar na guerra, então ela se viu com seus outros irmãos
e ela precisava sustentar a casa. Como eu disse, era uma situação de muita pobreza para muitas pessoas por conta de toda essa situação de guerra. E então ela se lembrou de que a irmã dela sabia costurar e pediu para ela ensiná-la. E foi aí que tudo começou. Eu não vou dar muitos detalhes porque é interessante que você leia a história, mas com isso ela começou a sustentar a casa, aprendeu a costurar vestidos. E outras mulheres que ficaram sabendo disso iam pedir emprego para ela. E aí, diante dessa situação, a Camila acabou criando, na verdade, uma escola. Então, muito mais do que um sustento, isso acabou se tornando uma rede de apoio a outras mulheres. E esse trabalho, essa iniciativa de Camila acabou ganhando destaque até na ONU. Ela chegou a dar palestras, participar de algumas atividades na ONU. Então eu recomendo muito a leitura. E apesar de ser um livro que fala sobre conflitos, guerras, Talibã, é uma leitura muito leve. Então eu recomendo a todos, diferente de alguns livros que eu indiquei semana passada, que são mais pesados, que incomodam muito. Este aqui é muito inspirador, muito leve. É uma história incrível que vale a pena você conhecer. Além disso, se você gosta de livro-reportagem, se você estuda jornalismo, eu também indico bastante. Então é daquela leitura que você vai e mergulha fundo. E é uma história bem atual, apesar de ter se passado há mais de 20 anos, por conta dessa recente retomada do Talibã. Então aqui você conhece um pouco mais sobre a cultura do país e como é viver sob um regime. E o Livreiro de Cabul, voltando um pouquinho a ele, conta depois que o Talibã caiu, ali em 2001, com a intervenção dos Estados Unidos, e aí o livreiro, a história do livreiro é de quando ele retoma o comércio dele, de quando ele reconstrói a livraria dele. Então é bem interessante para você conhecer esses dois lados do Afeganistão, essas duas passagens históricas do país. Bom, agora eu gostaria de saber de você, se você já leu o livro ou se já leu outros livros sobre o Afeganistão. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão. E aproveitando, se você ainda não me segue, lá no meu Instagram, @marisoldeandrade, eu também compartilho dicas de leitura e você também pode deixar a sua sugestão sobre outros livros de outros assuntos. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, porque isso ajuda no engajamento. E também compartilhar com seus amigos o vídeo. E se você ainda não é inscrito, eu vou convidar você a se inscrever. E aqui eu compartilho dicas não só de leitura, mas também de escrita, de língua portuguesa, tudo que tem a ver com esse universo da leitura e das letras. Obrigada por ter me assistido até aqui e até a próxima. Tchau!